Olá, olá. Boa noite. Vamos lá. Cadê a Rita? Vamos chegando, vamos chegando. Só tá a Leolanda por enquanto aqui me fazendo companhia. Tudo bem? Ó a Rita aí. Vamos lá, Rita. Aí. Cadê você, Rita, que eu não tô te vendo? Ó, o Gabriel. Ó, tá entrando pessoal aí. Rita, cadê você, Rita? Tá aparecendo só a tela do teu computador. Tá me ouvindo? Tô, ouvindo eu tô. Só que tá. Aí! Pronto, cheguei. Agora sim! Meu amigo, tudo bom? Olha aí, já estão dizendo boa noite pra você aí, Rita? Boa noite, pessoal. Deixa eu Olha botar, aí. deixa eu botar aquele clássico filtro da noite, porque depois de um dia de trabalho, ninguém merece, né? É, Aparecer feiosa, assim, para o pessoal. boa noite, colega. Boa noite, gente. Chegou Tudo bem, finalmente, né? professor Fred? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Eu tô de Vou férias, logo, hein? ó, já vamos fazer o seguinte aqui, enquanto o pessoal está entrando ainda, vou passar, enviar aviãozinhos para os amigos, convidando todo mundo. Já estou Legal. enviando os meus aqui, tá? Tá Para bom. chamar o pessoal para Pra fazer live. parte desse bate-papo com a gente. Eu estou muito animada, estou muito feliz. Mandando aqui os aviãozinhos já. O pessoal que está entrando já vai enviando também para chamar a turma para cá, para esse bate-papo, essa reflexão, esse momento ímpar que eu estou vivendo e muito grata. Pois é, eu acho que já dá pra gente começar, né? A gente já ir conversando. Tá, joia. Então, ó, entrou o Luiz também, tá entrando o pessoal aqui, ó, Fabiana. Vamos lá, vamos Boa noite, pessoal. começar nosso Eu, bate-papo. Então pode se eu só apresentar. peço o seguinte, se Ah, alguém não me ouvir alguma coisa assim, é porque eu tô com o fone, aí me avisa que eu tiro. Se acontecer algum problema, se te- aí vocês me avisem, por favor. Mas vamos lá, pode começar, professor Fred. não, primeiro as damas. Ah, Você tá. pode se apresentar. Eu sou Eu cavalheiro. atrapalhei a sua fala, desculpa. Não, eu sou cavalheiro, primeiro as damas. Opa, Tá, Leonardo, boa joia, noite. meu amigo. Boa noite, pessoal. Primeiro eu vou tomar a liberdade de me apresentar aqui, né, nesse Sim. canal do professor Fred. Primeiro agradecer também pelo convite. Agradecer primeiro pelo convite, que já é uma honra. E segundo, pelo tema, porque realmente o tema me instigou, me fez pensar de formas diferentes. Estava até conversando com o professor Fred, a gente batendo um papo antes da live, e e faz assim com que a gente pense realmente fora da caixa. E antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar. Meu nome é Rita Verônica. Eu trabalho com licitações desde 2008, já há algum tempo, e com terceirização de mão de obra, com serviços
com dedicação exclusiva desde 2013, ou seja, fez 10 anos agora, no começo de janeiro. Então, isso já faz com que a gente tenha uma carga, né, de experiência, já levou algumas pancadas, já teve muitas pedras, muitos tropeços e também muitos casos de sucesso também. Então, isso já faz com que a gente crie alguma experiência para passar para o pessoal por que caminhos as pessoas podem tomar, nós sermos agentes facilitadores para tentar evitar que pessoas caiam em mesmos equívocos ou que a gente já passou. Então, nesse prisma, né, nessa forma de enxergar, é que nasceu essa ideia de... Porque, na verdade, essa terceirização de mão de obra, Fred, Posso chamar de Fred aqui, por gentileza, se o senhor me permite? Só meus pais e meus irmãos que me chamam de Frederico, sabe? Ah, tá. Tá bom, então, professor, a terceirização de mão de obra com serviços com dedicação exclusiva é uma temática que causa muito pânico ainda para as pessoas, muito temor ainda. Por quê? Por causa das benditas das planilhas. E as pessoas realmente temem, né? Criam aquela casca de medo e tudo, e ficam com receio de explorar esse mundo. E a vida me fez ir aprendendo assim, porque quando eu comecei não tinha não tinha esses canais que a gente tem hoje, não tinha esses acessos às informações que a gente tem hoje, né? Os perfis facilitadores que a gente tem hoje, professores maravilhosos que enchem a gente de conteúdos de qualidade. Então, quando eu comecei, eu realmente saí tateando. E isso faz com que a gente tente minimizar esses impactos para as pessoas. Por isso que nasceu esse perfil, nasceu essa vontade também de mudar um pouco, né? E hoje eu sou consultora, tanto na área pública como privada. Tem uns clientes privados e tem os públicos também, algumas prefeituras que a gente já dá suporte. E é isso, meu amigo. Eu estou aqui para ajudar, Tem esse perfil que as pessoas podem entrar em contato e eu estou aqui para ajudar. Isso e pensar fora da caixa, né, Fred? É isso aí. Nessa temática maravilhosa. A gente estava assistindo aquele webinar do lançamento da IN 96, né? 96. E nasceu num bate-papo, no convite do professor Fred, nasceu a ideia dessa live, né? Exato, nasceu a live para a gente conversar mais sobre isso, explorar mais esse tema e ver se existe essa possibilidade de trazer para serviço de terceirização de mão de obra. E aí, Fred? Agora fale um pouquinho. Vamos com calma. Fale um pouquinho. Eu estou falando demais. Essa live tem treta, viu, gente? Essa live promete muita treta, mas deixa eu me apresentar também. Vamos devagarzinho. Bom, meu nome é Frederico, né? Para quem ainda não me conhece. Eu sou servidor público há mais de 25 anos, né, servidor público federal, concursado, e eu leciono nessa área de licitações e contratos desde 2013. E sempre gostei, né, dessa temática, fui aprendendo e tal. Chegou uma hora que o pessoal falava, você não tem mais que ficar assistindo o curso, você tem que dar aula, né? E aí eu comecei a encarar isso, porque na verdade, eu vou falar para vocês, antes de ser professor de licitações e contratos, eu era professor de matemática, né? E eu cheguei a dar aula até de cálculo 1. Meu Deus! Mas assim, eu sempre tive uma didática boa, as pessoas sempre me deram esse feedback, né? E aí, lá pelas tantas, surgiu essa oportunidade de falar assim, eu dou aula de matemática, eu posso dar aula de licitações e contratos, vamos lá. E comecei a lecionar, né? E aí depois eu resolvi encarar aqui a web, né? E montei o meu perfil aí, né? O perfil licitação e gestão, tá? Mas assim, vamos lá. O tema de hoje, então, é esse critério de julgamento, que é o maior retorno econômico, né? Que foi como você estava falando, né?
Rita. Foi uma coisa que foi apresentada, né, foi regulamentada recentemente pela SES, né, antigo Ministério da Economia, que agora já voltou a ser Ministério da Fazenda, né? Exato, exato. Esse muda e a gente que lute, né? A gente que acompanha. Mas vamos lá. Não, e é engraçado, que eu estava até falando isso outro dia, né? É engraçado, que eram dois ministérios, né? Tinha o Ministério da Fazenda e tinha o Planejamento, Orçamento e Gestão. Aí juntou tudo, virou o Ministério da Economia. Aí virou um ministério só grandão, né? Aí agora já virou três. Agora... que tem o do planejamento e tem o da gestão, né? Exato, exato. Né? Mas, enfim. E a gente vai no bolo, viu? A gente vai destrinchando isso aí tudo. Mas o fato é que a conversa começou por aí, né? A gente tem lá os critérios de julgamento, que estavam previstos já na nova lei de licitações, na 14.133 de 2021, e que ele foi regulamentado agora no âmbito do Executivo Federal. Isso. E aí, para começo de conversa, né, o que a gente tem que ter em mente é que não é uma novidade. O critério de maior julgamento pelo maior retorno econômico, ele já existia no RDC, não é verdade? Isso. Exatamente. Primeiro, deixar isso bem evidente, né? Que a gente não está aqui falando de uma inovação. Talvez a gente esteja falando de uma novidade procedimental, como realmente colocar em prática, né? Isso. Agora. Mas não de uma novidade regulamentada, porque isso já tinha lei, né, a lei do RDC, e estatais e tudo falando dessa temática, dessa possibilidade. Mas não se tinha utilizado ela amplamente. E eu acho sim, Fred, que a nova lei, ela é uma lei muito cheia de inovações, com possibilidades. Ela não é a gente pode falar qualquer coisa da nova lei de licitações, menos de rigidez, menos de inflexibilidade, né? Você pode não concordar com algumas coisas, você pode não aceitar outras, você pode achar inviável algumas, que alguns professores consideram inviável o diálogo competitivo, né? Mas assim, mas que ela é uma coisa, que ela é uma lei que veio com rigidez, com inflexibilidade, a gente não pode dizer isso. E ela é uma lei que traz muito isso, traz possibilidades, eu costumo tratar dessa forma, ela traz com ela, na essência dela, possibilidades de você inovar. Isso. De você estudar formas diferentes de fazer as coisas. Porque essa temática de maior retorno econômico, ela já era uma temática tocada já tratada e citada em outras regulamentações. Muito bem. Mas ela não tinha sido procedimentada, não tinha sido trabalhada de tal forma para ser colocada em prática mesmo. Tanto que se você... Eu, nesse curto espaço de tempo, eu confesso aqui aos amigos e colegas que estão vendo a gente e aos que venham assistir posteriormente, que da apresentação da IN para cá, e teve final de ano, festas, enfim, coisas assim, não deu para estudar a fundo, confesso. Mas o pouco que o pouco que foi muito, que me instigou, tanto para... como sendo uma tratativa desafiadora para mim, quando você me convidou para a live, e eu lhe agradeço mais uma vez porque eu gosto de desafios, eu gosto de sair da caixa, isso me instiga, me motiva, quanto para realmente ver a utilização disso. E eu procurei alguns editais, alguma coisa, procurei. E o pouco que eu procurei, repito, da apresentação da IN para cá, eu não achei. Mas, eu até peço, se alguém estiver assistindo a gente, alguém que venha assistir, que encontre algum edital, algum termo, algum contrato que tenha sido assinado sobre essa ótica, que me mande até para eu estudar, para entender realmente. Que eu vou aprofundar na matéria. Mas, enfim, então,
não é uma novidade, já tinha sido trabalhado, mas não tinha sido posto de tal forma regulamentada para ser colocado em prática. Então, eu acho que isso vem, a inovação vem justamente aí, nessa possibilidade. E com essa regulamentação da IN, procedimentando ela, estruturando, desde do estudo técnico preliminar, o que priorizar, o termo de referência, tudo isso passo a passo, os procedimentos legais para colocar em prática, e junto a isso, preparar o próprio, estruturar o próprio site para ela realmente ser colocada em prática, né? Pode abrir e deve abrir portas, e é importante que abra portas para que as pessoas utilizem essa ferramenta realmente, né? Eu Então, acho assim, não, desculpa, deixa você concluir. não, é isso, meu amigo. A gente está aqui batendo papo, trocando Não, claro, informações. Eu claro, quero claro, mais que você desculpa. participe, porque senão eu fico falando demais, Fred. Me perdoe. Não, tranquilo, tranquilo. Não, eu acho o seguinte, como você falou, não é uma novidade, né? E não é uma novidade, inclusive, no âmbito internacional, né? Eu estava estudando sobre isso e eu vi que isso nasceu de um modelo norte-americano lá na década de 70. Olha aí que interessante. Entendeu? Então ele nasceu de lá, esse modelo. E nasceu, inclusive, na necessidade de economia de energia elétrica. Daí que eu acredito que o Renato Fenili, na live dele, ele se valeu muito daquele exemplo voltado para a economia de energia elétrica, de eficiência energética e tal, por causa disso, porque o modelo inicial foi se baseado nisso, lá nos Estados Unidos na década de 70. Entendeu? Então isso é muito interessante. Eu gosto muito de fazer esse trabalho de arqueologia, tá? Eu nunca confidenciei aqui no meu canal, em lugar nenhum, mas eu sou um pouco assim frustrado no sentido de que eu queria ser historiador, sabe? Eu adoro Ai, história. Mas assim, vamos lá. Eu vou lendo meus livros de história quando dá e vou curtindo nas minhas horas vagas, né? Mas vamos lá. E é interessante colocar aqui alguns aspectos iniciais para que as pessoas entendam como é que funciona, qual que é a proposta do maior retorno econômico. Eu acho que os principais aspectos são, primeiro, é para serviço. Acho que esse é o primeiro, é para serviço. Né? O segundo, aí você pode ter obras e bens embutidos junto do serviço. Exato. Mas Mas é não como serviço. matéria preponderante. Ele vem como uma forma secundária, né? Isso. Vá. Continua, que eu estou começando a gostar agora do negócio. E o segundo ponto é que a gente não pode esquecer é que ele é exclusivamente para firmar um contrato de eficiência. De eficiência. Então é Exato. isso. Então isso a gente não pode esquecer. E aí veio, né, a IN regulamentando isso, e aí a IN nos esclareceu mais alguns pontos, né, que é falando quais são as modalidades que cabe para você trabalhar esse critério do maior retorno econômico, que são concorrência e o diálogo competitivo. Né? Diálogo competitivo, exato. Isso. E o diálogo competitivo, é bom que a gente lembre também, que é o seguinte, você tem a parte do diálogo, e aí, decorrente desse momento de diálogo, se surgir a necessidade, se você achar que a melhor proposta é você trabalhar pelo maior retorno econômico, aí na segunda etapa do diálogo competitivo você vai trabalhar isso. Né? Exatamente. Não é o que ocorre na concorrência. A concorrência, a administração já optou. Ele trabalhou nos estudos técnicos preliminares e aí ele já partiu logo para essa solução. Né? Eu não sei você, tá? Mas pelo que eu estava lendo da IN, pelo que eu estudei da IN, o diálogo competitivo, ele fala, se eu não me engano, em 60 dias úteis, né? 60 dias úteis nessa etapa aí, que é muito tempo. Na concorrência já é muito tempo, mas é mais viável, que são 35 dias úteis. 35 dias, exatamente. Dá uma celeridade maior, né? Do que o então, diálogo competitivo. O que eu fico pensando, e eu vou querer ouvir a tua opinião, o que me vem à cabeça diante dessa mudança, dessa demora toda, né? O que eu fico pensando é que talvez
o gestor evite ao máximo adotar esse critério de julgamento no caso do diálogo competitivo. Tenda a fazer isso, assim, a experiência do SRP, porque o SRP, lembra que ele não era utilizado enquanto ele era aplicado só para concorrência. Quando veio o decreto e falou, ó, pode fazer para o pregão, aí todo mundo começou a fazer. Exatamente, exatamente. Pois então, não, eu entendo, assim, que realmente torna-se a questão do prazo um fator a se repensar, né? Na utilização do maior retorno econômico com diálogo competitivo, justamente por isso também, por essa questão, né? Mas eu considero assim, também, tudo é novo, sabe, Fred? Tudo está sendo muito, muito inovador. Então, tudo vai ser explorado de acordo com a necessidade de cada situação, que cada situação pede, na verdade. Porque o que vai acontecer? Eu tenho um problema. Eu, administração pública, eu vou ter um problema. Eu quero uma solução. Na verdade, não é que eu quero uma solução para um problema. Então, a permissibilidade de eu dialogar com o mercado, com os fornecedores, a melhor forma de solucionar aquilo. Solucionar aquela questão. Que eu tenho Então, seja por diálogo competitivo, tem um agente que dificulta um pouco, né, a questão do prazo, né? E a concorrência, como ela tá vindo numa formatação como o pregão, isso também vai ser um agente facilitador. Porque a concorrência praticamente, né, ela segue o mesmo rito, né? Exatamente, segue o mesmo rito procedimental do pregão. Então, o agravante do prazo e o agravante da celeridade de ser procedimentalmente como o pregão, isso vai facilitar, vai abrir muitas possibilidades. Então, eu enxergo dessa forma, com esse viés, né, com esse perfil. Eu acho perfeito. E, assim, eu acho assim, que a tendência vai ser essa mesmo, né? E a gente tem uns outros aspectos que não podem ser menosprezados aqui, né? Que você tem, você pode utilizar, né? Pelo decreto, você fala que você pode utilizar outras plataformas, né, de disputa eletrônica, desde que elas sejam compatíveis com a plataforma Mais Brasil e com o PNCP, porque você tem que publicar os contratos, que é a condição de eficiência. Exatamente. É pré-requisito, né, para a funcionalidade estrutural e operacional de tudo. Isso. Agora, sim, um outro aspecto que é interessante também é que nós temos duas etapas. Nós temos a análise do plano de trabalho, no maior retorno econômico, né? Então, nós temos primeiro a análise do plano de trabalho e a análise da proposta de preço. E o que eu achei interessante também é que a IN ela trouxe uma nova figura dentro desse arcabouço legal todo, né? Que é uma comissãozinha lá. Eu não me lembro direito como é que foi o termo que eles utilizaram, agora eu esqueci. Mas eles criaram uma comissão para analisar esse plano de trabalho. Para ver se ele é adequado. Entendeu? É adequado, exatamente. Inclusive, o órgão vai ter que até colocar um espelho do problema dele para ver se o plano de trabalho que aquela proposta que aquela licitante está propondo se adequa de acordo com a fotografia, com o que foi, né, com o que foi exposto de problema do órgão. Aquela solução buscada, aquela solução que a administração pública está buscando, se aquela proposta de trabalho se adequa a ela, de acordo com digamos assim, esse raio-x, pronto, achei a palavra, esse raio-x do problema que a administração pública deverá expor para poder apresentar, né?
Eu Isso. acho que vem bem por aí. Então, essa proposta de trabalho nasce para atender para atender não a solução desse problema. Podem vir de algumas formas, de formas até diferente do que o órgão esteja pensando, mas tem que atender para solucionar aquele problema que vai estar exposto, vai estar divulgado no edital, né? Uhum, isso. Aí, assim, bom, o que eu acho, assim, que você estava muito bem explicou, né, é que esse critério do maior retorno econômico, né, e aí entra também o termo, né, contratos de eficiência, já estava na lei do RDC desde 2012, e eu tive acesso a alguns trabalhos, e teve um de 2019 que me chamou a atenção, que o estudioso lá, ele fez uma pesquisa ampla, e ele encontrou um trabalho ou outro que fazia referência a esses termos, mas foi muito pouco. E questões práticas, então ele não achou nada. O Pois é, que, sabe, o que a eu penso? dificuldade. O que eu penso é o seguinte, isso não me espanta tanto, porque, vamos combinar, né? Eu acho que a administração pública, ela anda muito devagar, né? Infelizmente. E eu acho que é muito mais o medo de responsabilização e também tem a zona de conforto. Veja que você quase não vê também editais de licitação com base na nova lei de licitações. Eu acho que nós temos dois problemas aí, dois aspectos que têm que ser colocados aqui. Eu acho que o primeiro é a falta de alguma regulamentação ainda. Eu acho que a última regulamentação que ainda falta para a gente realmente trabalhar com uma tranquilidade maior é uma regulamentação sobre o SRP, porque a administração pública acostumou a usar o SRP. Para mim, meu amigo. Travou? Travou um pouquinho aqui para mim. Eu não sei, eu vou continuar aqui. Tá bom, vamos lá. Mas você está me ouvindo, né? Ah, tô ouvindo. Então tá. Voltou. Então, e o outro, eu acho que o grande problema é realmente essa questão da comodidade, né? Eu acho que muitos gestores ainda não viraram a chave, ainda não caminharam para a nova legislação, nem mesmo em termos de dispensa de licitação e elegibilidade, que já dá para fazer de antemão, né? Por uma questão de comodidade. Assim, eu estou acostumado com a legislação antiga. Né? Assim, para que eu vou arriscar fazer uma licitação, uma dispensa, uma elegibilidade com base na legislação nova, se eu estou acostumado com a antiga? Não é não? O que você acha disso? Você tocou num ponto muito bacana, Fred, que você trouxe à tona agora aqui a comodidade e ainda não virou a chave. Né? Esses dois tópicos que você falou aqui que me chamaram a atenção. E se você me permite pegar um gancho nessas Claro. suas belíssimas palavras, é o seguinte. Sabe o que é que eu penso ainda, Fred? Eu acho que ainda existe um temor, um pouco. Não sei se você vai concordar comigo, mas fique à vontade, assim. Um temor ainda do diálogo. Órgão, administração pública e mercado. Eu acho que ainda existe de chamar o mercado, de conversar sobre novas possibilidades, de energia, de saneamento, de água. Será que ainda é viável comprar galão de água, eu instalar um filtro no meu órgão? Sabe? Ainda existe esse medo pela rigidez que a gente viveu, ou do medo dos conluios, ou do histórico de corrupção, ou de alguns processos do passado, e ainda existe esse temor. Parece que você, quando vai falar com um órgão, ou quando o órgão lhe chama, as pessoas já começam a enxergar de outra forma, e a coisa, sabe, de forma equivocada, e muitas vezes a gente tanto o órgão como a administração está buscando novas possibilidades, e ainda existe isso. E isso, eu acho que a nova lei traz bastante para essa questão para desmistificar, tanto que ela traz muitos tópicos que chama para o diálogo, chama para conversa, chama para andar a própria
questão da governança, é um dos pré-requisitos da governança, inclusive o diálogo com o fornecedor, com a administração pública. Então, isso já é uma inovação muito grande, e isso, aos poucos, vai saindo, vai ter que ser descortinado, e a gente vai criando outra perspectiva, aos poucos, outras perspectivas de diálogo, de conversa, de buscar novas soluções, de buscar inovações da nova lei para a administração pública, para o mercado no geral. Porque se você, mercado, traz uma inovação para a administração pública, que ele gera uma economicidade, um serviço, um resultado satisfatório, e que tenha um menor dispêndio para a administração pública, todos ganham com isso. Entendeu? Claro. Né? Então, primeiro isso. E segundo, o receio realmente da virada de chave. Que você falou que isso realmente... você ainda vê... Nós estamos há poucos meses, Fred, da utilização da nova lei de licitações. E você conta nos dedos os órgãos, pouquíssimos, né, em virtude da gama que a gente tem aí, que já usaram, estão utilizando, que já estão utilizando efetivamente o Portal Nacional de Compras Públicas, enfim. Então, eu acho que esses dois tópicos que você falou são extremamente importantes, que a gente precisa desmistificar isso, descortinar e realmente botar a cara a tapa, entendeu? Parar com o receio do diálogo com o mercado, o órgão, e vice-versa, e realmente começar a utilizar inovações, sabe? Começar a experimentar. Experimentar. O que a gente precisa é experimentar. A gente só vai saber se errou, Fred, quando você experimenta e vê que errou. E viu, vamos consertar, e vamos ver onde é que a gente pode melhorar, e vamos ver. Então, se enquanto você não experimentar, enquanto você não meter a cara a tapa realmente, você não vai ter vivências de como modificar, ou de como ajustar, ou de como melhorar. Isso. Desculpa. E assim, aproveitando o que você falou aí, de dar cara a tapa, né, é o que eu sempre digo. É a forma mais rudimentar de você aprender, é testando. Como é que a gente aprende a andar, né? Caindo. Exato. Então, se você não tiver essa possibilidade, o que deve ser feito, né? E aí eu acho que isso é importante, e a gente tem batido nessa tecla o tempo todo, é gestão de risco. Então, você tem que fazer o trabalho de forma calculada. É só isso, entendeu? Exato. E assim, e a administração pública, eu que estou dentro da administração pública, eu vivencio isso, né? E eu posso falar, porque eu já senti isso na pele várias vezes, é a questão da administração pública fala, né? Sempre tem aquele discurso bonito. Ah, gente, vamos inovar, vai ter um prêmio de inovação aqui, vai ter não sei o quê. Mas na hora que você apresenta a inovação, é muito raro, né, que não ocorra o seguinte. Não, olha, gente, vamos com calma, acho que também não é por aí, entendeu? Então é um problema, mudança de cultura assusta. A mudança assusta. Então leva tempo, sabe? Então você vem, propõe uma alteração e diz, não, quer dizer, você não pode nem parar para pensar, amadurecer ideia e tal, porque de repente você pode conseguir um ganho para a administração pública lá na frente. Mas as pessoas já se assustam logo, né? É a mudança, é o medo do novo, né? Então esse é um grande desafio, é você tirar lá do artigo 11, do inciso 4º, que é um dos objetivos da licitação, é a inovação. Justamente a inovação. Vamos tirar, não vamos ficar só no papel, não. Vamos usar a inovação realmente como um objetivo da licitação. E o maior retorno econômico está aí para isso. E a nova lei vem com esse viés. Fred, a gente não tem alternativa. A gente não tem alternativa, entendeu? A nova lei está vindo com esse viés. Agora, você veja, a gente demorou... até hoje, né? Muita gente pena com a 8666. Você imagine com a nova, né? A gente vai ter que apanhar muito ainda. Vai ter muita história para contar disso aí. Porque... né? Ela, a partir de abril, não tem mais. Assim, algumas pessoas ainda estão se valendo daquele parecer da AGU, né? Mas, assim, ou mais 6 meses, ou mais 8 meses, ou mais 3 meses, ou seja lá o que for,
você não tem saída, você vai ter que utilizar. E aí, é nessa utilização que você vai ver os erros, os acertos, por que caminho andar, que inovações você pode trazer para a efetividade do seu órgão, sabe? Para prestar realmente o melhor serviço para a comunidade, para a sociedade, e de que forma você pode prestar um serviço com eficácia e de forma que despenda menos, né? Que tenha menos, que utilize menos recurso. Enfim, tudo isso a nova lei está trazendo. A nova lei, como o Renato bem falou ali naquela webinar, é inovativa, né? Está trazendo muitas questões de inovações e que a gente tem que ir aprendendo, engateando mesmo, mastigando e digerindo cada situação e tendo tempo. Porque sabe o que eu acho? Outra coisa que eu acho que corrobora muito para a questão da zona de conforto, Fred, se você me permite, é o tempo também. As pessoas só deixam para buscar alguma coisa, para estudar, não sei se pelo deficiência de pessoal de recursos humanos realmente na administração pública, né? Que uma equipe para estudar realmente as necessidades, as inovações e tudo. A gente faz as coisas meio que atropeladas, né? Eu pego muita consultoria em municípios mesmo, município estou falando. Oi, Ieda. Ieda falou aqui também. Que as pessoas já deixam para fazer o certame na marca do gol. Quando o outro contrato já está perto de vencer. Então, você, às vezes, nem tem tempo para você pensar em inovações quando você já está fazendo negócio, atropelando tudo. Você já tem que fazer coisas para ganhar tempo aqui, ganhar tempo ali, já antecipando. Porque você só deixa para tomar a iniciativa de realmente estudar aquela necessidade quando o outro contrato já está perto de vencer. E você já tem que vir botar um novo edital no mercado e as coisas, sabe? Eu acho que o que falta também é isso, é você planejar, mas no sentido embrionário da palavra, no planejamento. Você terminou uma licitação agora, Fred, você já fica pensando, coloca uma equipe, coloca uma turma, coloca uma pessoa para pensar numa nova possibilidade para a próxima, mesmo que só vença daqui 12 meses, mesmo que só vença daqui a 60 meses, agora com essa nova possibilidade de 10 anos. Então, já pensa em possibilidades de como eu vou poder enxugar aqui e tornar o serviço eficaz, tornar a compra eficaz também. Tá entendendo? Eu acho que isso também é outro agente que agrava para esses atropelamentos que, às vezes, da falta da virada de chave, da falta de possibilidade de você pensar em inovações, sabe? É você ter tranquilidade para você realmente estudar no planejamento. Às vezes tem órgão que faz o EPP atropelado e faz já faz, sabe? A coisa meio que no automático, fica esperando o modelo, que eu acho que também é outra coisa. São tantos agravantes, Fred. A gente está terminando falando só em agravantes aqui. Mas fica esperando alguém fazer, ou alguém fazer um modelo para eu seguir aquilo, a regulamentação, entendeu? E depois termina fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, os dois juristas que o professor Marcos Nóbrega fala tanto, né? O Ctrl+C, Ctrl+V. Então, você termina utilizando muito isso, porque você espera do outro, fica esperando que vou ver se fulano faz, vou ver se já tem modelo, vou ver se já tem um exemplo, vou ver se... E você termina não virando a sua chave, não sendo um agente inovador. E a nova lei pede isso, traz isso, e está na veia, está no DNA dela, esse aspecto de inovação. Agora, vamos porque já está avançando o horário aqui, vamos para a treta, então? A treta, E se a treta né? A grande pergunta, né? E aí, eu posso fazer uma licitação com um critério de julgamento maior retorno econômico
para serviços de mão de obra dedicada, Com dedicação exclusiva. E aí, exclusiva, Fred, a gente pode? Tu acha que pode? Tu achas que a gente pode, meu amigo? você me devolveu a pergunta? Não, Vamos não, lá. brincando, tô brincando, tô Não, eu brincando. falo. Vamos lá, vamos Ah, lá, tá. vamos lá. Eu falo. É, tem que ser analisado, né? Porque, assim, o que eu penso aqui? Eu acho que é uma grande possibilidade, porque desde muito tempo, que eu sempre trabalhei com licitações e contratos, né? Trabalho há muitos anos com isso, e eu me lembro das pessoas muitas vezes indagando sobre isso, falando assim, gente, por que eu vou contratar um serviço e tal? Vamos pegar aqui o serviço, por exemplo, de limpeza. Vamos pensar no de Hum, limpeza, tá? é, Pronto. Só para a gente ter um norte. Aí as certo. pessoas falavam assim, vem cá, por que tem que montar uma planilha complexa e tal? Eu tenho que contratar, eu tenho que obrigatoriamente contratar X empregados para poder limpar a minha área, porque tem um fator de produtividade, não sei o quê. Cara, um negócio super complexo e tudo. E eu só quero meu ambiente limpo. Entende? Então, é aquele negócio, inclusive, que a gente remete ao ETP, né? Então, o ETP, você primeiro faz uma análise e pensa qual que é a necessidade da administração. E a partir daí, você vai pensar nas N soluções que existem no mercado, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente lá no Ministério Público, né, com o advento daquela emenda constitucional que criou o teto de gastos, né? A gente, como a maioria dos órgãos públicos, né, ou quase ou Sim, todos, né, ficamos exprimidos com aquele teto, né? E onde que a gente teve que cortar na carne? A gente teve que cortar nos contratos de terceirizado, principalmente, né? Que é, sim, sim, que é sim. onde tem o quê? Custeio. Então, Exatamente. Vamos pois lá. é, e a norma fala muito nisso, que tem que ser aquele gasto com custeio. Então, o que eu penso é o seguinte, aí ele fala assim, naquela época a gente partiu para a seguinte solução. Um outro contrato que a gente tinha em mente, né? Isso, a gente tem unidade do MPF no Brasil inteiro. E a gente falou, Isso. peraí, qual que é a minha necessidade? Minha necessidade é a segurança de bens e transeuntes da administração pública, ali do ambiente, não é isso? Então, pronto. Por que eu tenho que ter o terceirizado lá, o cara de vigilância? Eu posso O ter de porteiro. vigilância, que é uma das soluções que o mercado me oferece para eu poder sanar a minha necessidade pública. Na época, a gente começou a analisar isso e teve uma unidade que foi piloto e começou a colocar contrato de monitoramento, né, de eletrônico 24 horas. Foi uma Perfeito. solução. E diminuímos o gasto com custeio, né? Então, assim, eu acho que pensando nisso, o maior retorno econômico, ele é interessante para a gente reduzir custos nesse sentido, né? O de limpeza, inclusive, tudo. Então, assim, o cara vem com uma solução inovadora, né? E ele apresenta quanto que ele vai gerar de economia para a administração e ele vai tirar um percentual em cima disso. O problema será que isso, para a empresa, é economicamente viável? Essa é a pergunta. É. Vamos para a essência, assim, fazendo. Você gosta da parte de história, de história, de realmente conhecer o início, o princípio de tudo, assim. E eu também sou como você, nesse Uhum, sentido. Eu gosto de realmente saber das origens de tudo, né? Então, uhum. conceitualmente, a gente o maior característica, a gente vai ver, pegar as características do maior retorno Rita, econômico. Rita, Oi? só um momento. Olha quem entrou aí. Uhum. Professor Ronaldo Correia. Professor Ronaldo Correia, meu Deus do céu, que honra tê-lo Ilustríssimo, aqui. ilustríssimo. Ilustríssimo, muito obrigada pela presença. É, boa noite, professor. Que maravilha tê-lo aqui com a gente nesse debate. A gente está aqui discutindo sobre o maior retorno econômico. Isso aí. E Mas vamos lá, Rita, continua. pro- é, professor Ronaldo, ele me ajuda muito também. Ele é uma Ah, pessoa que todo mundo. ele, Todo mundo, é um eu, cara eu fantástico. falo por mim que ele é uma pessoa fantástica, É. disposta a ajudar realmente, uma pessoa dedicada a essa missão de ensinar no contexto geral, entendeu? Ele realmente é maravilhoso. Obrigada pela presença, professor.
puxa a cadeira, senta aí com a gente, discute aqui com a gente isso. Eu também agradeço. Olha a bomba chiando, professor Ronaldo, que o professor Frederico colocou aqui na minha mão, no meu colo. Se dá para usar maior retorno econômico para contratos com serviços de dedicação exclusiva de mão de obra. E aí? Mas, essa é a bomba. A bomba chiando agora. Treta, é. Olha só, professor. A gente, levando em consideração que uma das características do maior retorno econômico é contrato de eficiência. É o que vem a ser contrato de eficiência. Aquele que você traz resultados satisfatórios e que você tem o objetivo da prestação do serviço que inclui, assim, realização de obras, fornecimentos, né, e tudo, e que haja redução, haja um menor dispêndio, né, nas despesas correntes. Aí você vai para a origem de despesas correntes, que inclui serviços também nela. Então, eu enxergo assim, que é uma situação para você realmente pensar fora da caixa, né? Ter a virada de chave, sair da mesmice e nesse quesito, e pensar assim, pronto, como você bem citou, um serviço de limpeza. Será que a gente não poderia ter um ambiente? Vamos pensar assim, eu digo porque eu já vivi essa experiência, um ambiente externo de uma universidade federal. E no lugar de ter do ambiente externo de uma universidade, a gente vai fazer por produtividade, digamos assim, uns 30 homens lá. Eu não poderia ter uma máquina fazendo aquilo e eu diminuiria de 30 para 2 ou 3, para haver um revezamento de escala para operacionalizar a máquina. Então, é aquela história. A gente está buscando uma solução para um problema. O que é que o mercado hoje tem para me oferecer? O próprio exemplo que você citou da vigilância. Hoje o mercado oferece, a portaria, por exemplo. Hoje você vai em shoppings, você não tem uma pessoa lá para abrir a cancela para você. Ou para abrir uma porta para você, né? Um portão para você. Você digita a sua mão, escaneia a sua mão, a cancela abre automaticamente. Então, será que isso não poderia ser uma solução para os órgãos públicos? Eu tô colocando situações de órgãos que tem uma estrutura que pensa assim, que vira a chave para essas alternativas. Agora, meu amigo professor Frederico, quando você vai na contramão dessas possibilidades, até o professor Ronaldo está falando aqui. A modelagem de maior retorno está para ser testada e validada. Exatamente. Especialmente porque certamente veremos falhas maiores ou menores. Exatamente o que a gente falou há pouco tempo. Mas o que é que precisa ser essas possibilidades, essas novas possibilidades que a lei está trazendo e com as regulamentações paralelas que possibilitam os procedimentos disso acontecer, disso ser posto em prática, essas experiências precisam ser testadas, como ele está bem dizendo, e veremos falhas maiores ou menores, né? Agora, o que é que a gente precisa? O que a gente estava falando há pouco tempo, testar, colocar em prática, botar a cara a tapa. O professor Ronaldo foi cirúrgico aí, exatamente no que a gente estava falando há pouco tempo, nesse sentido, né? É isso aí. Então, quando você vê aí onde é que eu ia chegar? Na contramão desses órgãos com estrutura que permitem esses estudos de novas possibilidades e que realmente permitam trazer essas inovações para os seus órgãos, substituir portaria por cancelas, por exemplo, substituir vigilância, pessoa armada com colete, com não sei o que, por monitoramento eletrônico, que só fique uma ou duas pessoas na base, aconteça alguma coisa no órgão, aí vai uma pessoa, vai um efetivo lá, aí é diferente. Na contramão dessas possibilidades, existe um agravante, que quem está lá na base, lá no município, outra treta que eu vou trazer, que encontra
é a questão da mão de obra, porque tem a lei de responsabilidade fiscal, que aí as prefeituras esbarram nisso, né? E encontram como alternativa o quê? Terceirizar. Para quê? Para colocar, inserir pessoas, enfim. Isso ainda se vê bastante, professor Fred. Infelizmente, é uma coisa que a gente pode minimizar, que a gente vai fazendo aquele trabalho de formiguinha para poder tentar minimizar esse tipo de situação, mas, infelizmente, ainda se encontra. E outra, até experiências que a gente vivencia de localidades que permitiriam fazer contratações por produtividade, mas a produtividade esbarra no quantitativo que ele precisa, que o gestor precisa, que a pessoa superior precisa de colocar ali e termina morrendo. É uma questão Entendeu? política, né? A questão política, meu amigo, ainda se encontra. É uma questão que está sendo trabalhada, que a gente vai tentando minimizar isso e tudo, mas ainda existe. Mas, Sim. como eu sou uma esperançosa na vida, e eu vejo a vida melhor no futuro, eu acredito que isso realmente vai sendo minimizado, né? Isso a gente vai tendo até se extinguir realmente, e estudar realmente essa virada de chave, essas novas possibilidades para alternativas que tragam eficácia, eficiência ao serviço público, que um órgão como um hospital realmente se prontifique ao seu fim legal, que é prestar uma boa saúde pública à comunidade, à sociedade, e isso seja, esses serviços terceirizados sejam secundários e que eles possam realmente ter uma permuta por alternativas que tragam um melhor retorno econômico. Eu enxergo que para determinadas situações realmente possa isso vir a acontecer. Para limpezas, existem mecanismos, inclusive com relação à sustentabilidade também. Você, com a máquina, você usa menos produto, o ambiente ganha, você vai andando conforme a governança, entendeu? Então, tudo isso interfere. E essas novas possibilidades incluem, traz alternativas para tudo, tanto para a questão do melhor retorno econômico para a empresa, para o órgão, como para a questão do ambiente, para a sustentabilidade, enfim, no âmbito geral. Eu não sei se eu falei muito, meu amigo, me perdoe. Não. Mas eu vou falando. Não, tranquilo. Rita, nós temos só mais 8 minutos. Você quer fazer mais uma consideração final? Aí eu faço a minha e a gente termina. Não, é isso. Primeiro eu quero agradecer a você demais por essa possibilidade. Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades de enriquecimento como esse momento que a gente está vivenciando, porque eu não falo nem esse momento de hoje especificamente. Foi um momento que você me colocou a pensar sobre isso diferente. Isso foi maravilhoso, realmente. Não é de hoje pontualmente, do agora, entendeu? É desde de antes que eu até já conversei isso com você. E agradecer demais por todos que estiveram presentes, que contribuíram, que os que possam vir a assistir, que a gente realmente traga para as pessoas uma nova possibilidade de pensar, né? De enxergar, que as pessoas possam ter desmistificar o medo e encarar realmente a mudança e experimentar. Tanto como a gente falou, como o professor Ronaldo bem colocou aqui, que a gente possa realmente fazer experimentos. E com esses experimentos, ver os maiores acertos, os maiores erros, ver onde é que a gente pode aumentar um e diminuir o outro, ou ver por que caminhos a gente tome, a gente siga, que minimize os equívocos e possa, em conjunto, todo mundo sair ganhando. Tanto o mercado, a administração pública e a sociedade como um todo. Muita gratidão, muito obrigada realmente por todos, por essa oportunidade.
e me coloco à disposição para todos que quiserem pensar junto, né? Quiserem pensar fora da caixa, que a gente possa pensar fora da caixa juntos também, que esteja nesse Isso. propósito. Bom, Rita, eu quero te agradecer também muito por ter aceitado o meu convite, tá? Tô achando muito bacana a nossa dobradinha, nossa parceria, tá? Tô achando legal mesmo. Quero agradecer também, né, todo mundo que assistiu a live aqui, que esteve conosco, né? Vocês aqui que tornam o canal mais interessante, que enriquece aqui o canal. O Almeida Licitações, ele deu parabéns pela live, eu que agradeço também, É tá? Sara Almeida. Teve uma outra... Ela tem... Tem uma outra pessoa que entrou agora, pode assistir, porque vai ficar gravado, tá bom? E eu só queria fazer mais uma lembrança aqui, né? Que o regulamento federal, ele entra em vigor somente no dia 30 de março deste ano, né? Ele ainda não está vigente, e que para estados, municípios e Distrito Federal, a gente não pode esquecer que a nova lei de licitações permite que se utilizem os decretos do Executivo, tá? Então a gente não pode esquecer disso. E por último, né, só deixar os recados aqui, né, o que nós temos de treinamento. Eu tenho 2 treinamentos fechados, né, pelo STF, que eu estou preparando aí. Um é de planejamento nas contratações, que vai ser no formato EAD, mas é fechado. E tem um outro também para o STF, que vai ser no formato presencial, que é de governança em contratações públicas. Mas quem tem interesse nesse tema, que é um tema que eu gosto muito, que é governança, nós vamos ter um curso semelhante, porque o de lá vai ser customizado, né, o do STF, mas no dia 15 e 16 estarei em Curitiba ministrando esse mesmo curso, num formato mais amplo, né, que abranja todo mundo, né, não tão fechado, tão direcionado, tá? E tenho também um curso lá na Escola Superior, que é de gestão de riscos em contratações, e a gente pode estudar um curso nesse formato também aberto para o público em geral. Sim, eu ia perguntar isso, professor, se você tem curso aberto para as pessoas, né, assim, que possam vir a se interessar e tudo nessa temática. Eu ia fazer exatamente isso. Bom, eu tô preparando um curso, né, de formação de pregoeiro, que eu ofertei ele no final de outubro do ano passado e devo ofertar em breve. Então fiquem atentos aí no canal, eu devo começar a soltar vídeo e tal, e devo abrir de novo esse curso aí em breve, tá? E eu vou trazer ele já no formato melhor, já mais customizado, com um trabalho mais afinado, vamos dizer assim, tá bom? Então fique atento, quem tiver interesse, né, eu devo soltar esse curso em breve. Só pegando um gancho nisso também, falando já que ela está presente aqui na live com a gente, mais ou menos do começo, a Sara Almeida é uma grande parceira que eu tenho, a gente começou uns trabalhos bacanas de lives e tudo, fez alguns projetos de curso, tudo junto, a gente deu uma parada, né, porque a agenda de uma e de outra estava meio complicado, do meio do ano passado para cá, mas a gente já está conversando sobre uma nova formatação, de fazer módulos de planejamento, do edital em campo e da gestão, de forma objetiva, né, com modelos práticos e assim, direcionados para tanto para esfera pública como privada, porque ela hoje está na pública. Ela trabalha no Corém e eu trabalho nas duas, dou consultoria tanto em um como no outro, a gente tem essa visão mesclada, então eu acho que todo mundo sai ganhando dessa forma. Enriquece. Então isso aí é uma formatação que a gente está realmente já colocando em prática e tudo. Ela está aqui com a gente, é Sara Almeida. Eu costumo chamar intimamente de Sara. Legal, bacana. Bom, então é isso, gente. A gente encerra a nossa live dessa forma. Foi muito enriquecedor, fiquei muito feliz. Muito obrigado por tudo, Rita, os colegas que contribuíram, que estiveram aqui participando, né? E não se esqueça que quinta-feira nós temos outro bate-papo com a minha amiga Ana Priscila sobre o desafio da implantação da nova lei nos municípios.
Tá bom? Exatamente. Tá, joia, meu Então amigo. tá Muito bom. obrigada. Até a próxima. Boa noite a todos. Um forte abraço e gratidão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Vai ficar gravado, né, Fred? Vai ficar. Pode ficar tranquilo. Tchau, tchau, gente.